Boa noite, gente boa do Piauí, tudo bem? TV Cidade Verde realiza hoje o seu primeiro debate com os candidatos ao governo do estado, cumprindo uma missão da emissora de informar o eleitor na hora tão importante, a hora do voto. Os 7 candidatos que disputam o governo estão aqui conosco nesta noite. São eles. A posição que eles estão ocupando no cenário foi definida através de sorteio realizado ontem no Jornal do Piauí ao vivo. Estão aqui conosco a candidata Lourdes Melo, do PCO. Boa noite, candidata. Boa noite. Conosco o candidato Daniel Solon, do PSTU. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Candidato Neto Sambaíba, PPL. Boa noite. Boa noite, Amadeu. Boa noite, Piauí. Candidato Wellington Dias, PT. Boa noite. Boa noite, Amadeu Campos. Boa noite, o povo do Piauí. Candidato Maquilanda Aquino, PSOL. Boa noite. Boa noite. Candidato Mão Santa, PSC. Boa noite. Boa noite, Amadeu, e boa noite, Piauí. Candidato Zé Filho, PMDB. Boa noite. Boa noite, piauienses. Boa noite, Amadeu. Os candidatos estarão apresentando as suas propostas e fazendo questionamentos entre si durante 5 blocos deste debate. Queremos informar que, de acordo com as regras estabelecidas com as assessorias dos candidatos, não será tolerada aqui a ofensa pessoal entre eles. Caso algum candidato se sinta ofendido, ele imediatamente solicitará a mim um direito de resposta. A avaliação da concessão ou não desse direito será feita pelos advogados que aqui representam a OAB. São os advogados Fábio Viana, Alex Noronha e Greg Maranhão. Quero dar boa noite a eles e muito obrigado pela presença. Eles estão ali com placas de sim e não e, de acordo com a maioria formada por eles, o direito de resposta será concedido ou não. Quero lembrar às pessoas que têm problema de deficiência auditiva que poderão acompanhar melhor o debate acionando a tecla Closed Caption do seu aparelho de TV. Debate que está sendo acompanhado em tempo real pelo cidadeverde.com e também pelo cidadeverde.com, transmitido para todo o planeta. Vamos começar o debate. As regras do primeiro bloco. Neste primeiro bloco do debate, os candidatos respondem a perguntas formuladas por jornalistas da TV Cidade Verde sobre os seguintes temas: educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, cidadania e assistência social, administração e meio ambiente. Será feito o sorteio da pergunta para os candidatos. Cada candidato terá 2 minutos para responder. Em seguida, será concedido o tempo de 1 minuto para outro candidato fazer um comentário. Depois, o candidato que respondeu a pergunta terá 30 segundos para a conclusão. Será feito o sorteio do primeiro candidato a responder, já definindo-se também a sequência dos demais, que será no sentido horário. Será feito também o sorteio do primeiro candidato a comentar, já definindo-se a sequência dos demais quando do seu comentário, que será no sentido horário. Vamos então sortear o primeiro tema que será colocado para avaliação dos candidatos. O tema é o tema de número 5. Tema de número 5, que é exatamente tratando sobre cidadania e assistência social. Vou sortear agora o candidato que vai responder essa pergunta feita pela nossa produção. O primeiro candidato a responder será a candidata Lourdes Melo. Candidata Lourdes Melo. E agora eu vou fazer o sorteio do candidato que vai comentar a resposta da candidata Lourdes Melo. O candidato que vai comentar é o candidato Mão Santa. Vamos à pergunta, candidata.
o tema cidadania e assistência social. É possível fazer com que mais famílias piauienses ganhem independência financeira e possam sair do programa Bolsa Família, se tornando independentes? Por favor, candidato. Esta resposta, sobre cidadania, a palavra cidadania, ela já leva a fazer uma dissimulação de que todas as pessoas, de que os piauienses, todos os trabalhadores são iguais às demais pessoas. Na verdade, existem duas classes, a classe trabalhadora e a classe dos patrões, dos empresários. Portanto, a cidadania só é garantida para os que têm dinheiro. E os trabalhadores, eles são uma classe que é oprimida e é explorada. Com relação à superação hoje da questão da Bolsa Família, que é uma assistência feita pelo governo para remediar a situação de pobreza em que grande parte da população sofre, nós colocamos o seguinte, que a proposta do Partido da Causa Operária é para que nós possamos estar garantindo possibilidade de emprego para todos. Isto só é possível com a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, para que abra mais campo de emprego para todos. Quer dizer, trabalhar menos para que mais possam trabalhar. De outra forma também, a questão da reforma agrária. A reforma agrária é necessário que se faça uma reforma agrária no campo, garantindo que o homem do campo possa estar lá desenvolvendo as suas atividades com recursos, com financiamento, e possa também ter emprego e não venha para a cidade na expectativa de que possa estar com uma vida melhor e aqui viva no subemprego. Agora o candidato Mão Santa fará o comentário. Professora Lourdes, eu comento inspirado no trabalho que a minha esposa, Adalgisa Moraes Souza, fez no Centro Social. E, ganhando, ela será novamente esta função pelo êxito que teve. A filosofia clássica não é dar o peixe, é ensinar a pescar. E sou orgulhoso pelos números de cursos profissionalizantes que a Adalgisa dirigia em todo o Piauí. E principalmente pela função que funcionava dezenas, centenas de centros de produção, não só na capital, mas em todos os estados do Piauí. Então, sem dúvida nenhuma, um dos quadros mais importantes do governo é a assistência social e a cidadania, visando aquilo que a própria escola de serviço social ensina. Não é dar o peixe, é ensinar. A senhora tem 1 minuto para a conclusão, candidata. Então, além da proposta de reduzir a jornada de trabalho para 35 horas semanais e a reforma agrária, o PCO também defende que não sejam pagas as dívidas aos banqueiros e que esse recurso seja destinado a implementar grandes obras, grandes frentes de trabalho para empregar as pessoas que estão desempregadas, fazendo estradas, construindo escolas, construindo hospitais e também financiando os pequenos comerciantes e artistas, feirantes, para que eles possam estar tendo oportunidade de emprego e sair da vida de sofrimento que vive hoje grande parte da população. Também dizendo que é necessário que seja aumentado o salário dos trabalhadores para que ele possa viver para R$ 3.500 de salário mínimo com dignidade. Ok, candidata, seguindo a ordem, o candidato Daniel Solon agora é que vai responder e quem vai comentar é o candidato Zé Filho. Vou sortear agora o tema que vai versar esse segundo questionamento. Aqui está o tema
número 2. Vamos ao envelope 2, que tem uma pergunta sobre saúde. Apenas 7,4% da população do Piauí tem cobertura de planos de saúde, o que significa que a imensa maioria necessita e procura atendimento médico oferecido pelo serviço público. E hoje há muita falta de estrutura nos municípios, tornando Teresina sobrecarregada. Diante desse problema, qual a solução? Equipar melhor os hospitais e unidades de saúde do interior ou fazer melhoramentos em Teresina, inclusive com a construção de um novo pronto-socorro? Que solução o senhor daria? Boa noite a todos que nos ouvem nesse momento. Queria dizer para você que está agora assistindo a gente, que está desconfiado das políticas, das propostas, dos candidatos que se apresentam novamente aqui, continue desconfiado, é importante a sua desconfiança, porque é assim que a gente vai de fato conhecer quem defende os interesses da classe trabalhadora e quem defende os interesses de quem sempre governou, os ricos aqui do estado do Piauí. Olha só, a questão da segurança, da saúde pública no Piauí é um dos problemas mais visíveis das nossas caminhadas aqui no estado. Inclusive, foi tema do último debate que a gente levantou essa questão do sucateamento da saúde pública, da superlotação da HUT, da falta de resolutividade dos hospitais regionais, e foi feita inclusive uma grande maquiagem no dia do debate que a gente fez para tentar esconder a realidade cruel que é o HUT e também os hospitais aqui dos bairros de Teresina. Como melhorar? Investimento, garantir, sair de 12% do orçamento do Estado para 30% do orçamento geral do Estado. Isso é uma política de aumento de investimentos para a saúde pública. Sem investimento, nada vai melhorar. E garantir que, de fato, os investimentos sejam dados para a saúde pública e não para a saúde privada, como tem sido colocada hoje. E também, associado a isso, temos uma política nacional do nosso candidato a presidente, Zé Maria, que defende a aplicação de pelo menos 10% do PIB, que é a soma das riquezas da nação, nos hospitais públicos, no saneamento, enfim, para mudar a realidade da saúde pública. E a gente defende também, de forma emergencial, a intervenção do Estado nos hospitais privados aqui, para estatizar, inclusive, alguns hospitais privados e garantir, dessa forma, o atendimento necessário para a população. O senhor tem 1 minuto para o comentário, candidato Zé Filho. Eu concordo em parte com o candidato, mas quero dizer que esses investimentos a gente precisa dizer de onde vai buscar esses recursos. Não só simplesmente dizer que vai deixar de aplicar 12% e aplicar 30% de um orçamento sem saber de onde vai buscar. Isso é preciso deixar muito claro e especificar. Mas eu quero chamar a atenção de você que está nos ouvindo, para uma coisa que está chamando a atenção. As últimas pesquisas têm mostrado a mudança que o Brasil quer fazer, que os brasileiros querem fazer. E o Piauí não pode ficar fora disso. Nós temos que estar preparados também para fazer essa mudança. Nós não aguentamos mais isso, né? Então, eu acho que o Piauí tem que entender que chegou a hora de se fazer essa grande mudança no estado do Piauí. 1 minuto. Olha, de onde vamos tirar os investimentos para garantir a aplicação de 12% para 30%? Primeiro de tudo, fazendo com que os empresários, os grandes empresários, na verdade, paguem impostos. Aqui no Piauí, só quem paga imposto sou eu, é você, trabalhador, a dona de casa, o operário. Porque os grandes empresários, além de não pagar impostos com a política de isenção de impostos, tem também o problema da sonegação. Basta ver recentemente o escândalo que foi um grande grupo aqui econômico que sonegou cerca de R$1 bilhão dos cofres públicos. Então, o que é que a gente defende? A garantia desses recursos, através de cobrança dos impostos dos empresários, a suspensão da dívida pública, porque, segundo estudos, a gente já viu que já foi pago várias vezes essa dívida estadual, que só tem a crescer, e também garantir que a gente amplie a cobrança de impostos dos grandes empresários. Então, portanto, você que sabe, que sente na ponta, vê que nada mudou nos últimos 12 anos em relação à saúde pública. E não adianta maquiagem para esconder essa realidade. Agora vamos com a terceira pergunta. Quem vai fazer a pergunta agora é o candidato
Neto Sambaíba, aliás, quem vai responder é o candidato Neto Sambaíba e quem vai comentar a resposta é a candidata Lourdes Mello. Eu vou aqui para o tema que será abordado por eles. A pergunta que a gente vai fazer está no envelope de número 4. Envelope de número 4. Tem a pergunta, candidato, sobre desenvolvimento econômico. De acordo com o PNAD de 2011, o Piauí tem 1.575.000 pessoas economicamente ativas. Desse total, a metade, 780.000 pessoas, ganham no máximo um salário mínimo. O que fazer para melhorar o padrão de vida do povo do Piauí? Como promover o crescimento econômico do Estado? O Piauí tem aproximadamente 2.300.000 toneladas de grãos. E isso está sendo desperdiçado por causa da sua venda in natura. O correto seria a implantação da zona de processamento e exportação, fazendo o processo de agroindustrialização da nossa safra. Desta forma, nós iríamos gerar empregos industriais e comerciais e criar impostos estaduais e federais no estado do Piauí. Porque o grande problema de não alavancar o nosso desenvolvimento é a falta da infraestrutura necessária para poder implantar a chamada ZPE, que está aprovada pelo Congresso Nacional desde 1988. E quais são as obras necessárias? Primeiro, a estrada de ferro de lá do Cerrado até Luiz Corrêa, passando por Floriano e Teresina, para que se implante os portos secos dessas duas cidades. Segundo, o aeroporto, que sempre disseram que acrescentam 30 metros e chamam de internacional lá em Parnaíba, não é verdade. O que caracteriza a internacionalidade de um posto é o reforço da base para suportar pouso e decolagem de avião de carga. Então, com essas obras da estrada de ferro e do aeroporto internacional, com o reforço desta base do aeroporto, nós daríamos condições de começar o porto de Luiz Corrêa, que é o lugar mais perto para o mercado europeu, em linha reta por água e por ar. E aí sim, a implantação da zona de processamento e exportação, fazendo a agroindustrialização da nossa safra de grãos produzidos no estado do Piauí. Porque o Piauí tem perdido, nos últimos 150 anos, os 5 ciclos de economia, como o boi, a borracha, a cera de carnaúba. Estamos perdendo a soja atualmente e vamos continuar de pilha na mão pedindo ao governo federal. Candidata Lourdes Mello, comentário. Então, eu queria dizer para o Sambaíba que a gente não pode viver de especulação, se ou não, se vai dar certo ou não. A realidade é que dentro do capitalismo não pode haver desenvolvimento para todos. O que existe são a apropriação das riquezas, tanto feito pelo agronegócio, né, como ele acabou de falar, que tem produção, mas quem enriquece são os gringos, né, os produtores que recebem financiamento e recebem tudo de mão beijada e ficam com essas riquezas. E também com relação, é preciso haver uma estatização de todos os bancos para que o recurso seja utilizado para os serviços necessários para a população. E isso só é possível numa sociedade socialista. 1 minuto. Pois bem, nós também temos no nosso plano de governo a criação do Banco da Juventude. No Piauí, nós temos 600.000 jovens de 16 a 24 anos que não têm a oportunidade de trabalho. O Banco da Juventude vai naturalmente financiar cursos rápidos de profissionalização, conveniado com o SESC, com o SESI, o SENAC, o SENAI, o SEBRAE e outros órgãos de credibilidade. Em seguida, nós vamos montar o empreendedorismo cooperativista e, desta forma, nós temos como meta criar 100.000 empregos por ano, que no decorrer de um governo de 4 anos, nós teremos 400.000 jovens empregados sendo empreendedores, sócios do seu próprio negócio. Nós acreditamos que o Partido Pátria Livre tem condições de governar esse estado, criar emprego, melhorar a vida de todos e o Piauí será muito mais forte e respeitado. Agora, mais uma pergunta da produção
e quem vai, de acordo com a sequência que foi sorteada logo no início, quem vai responder agora é o candidato Wellington Dias e quem vai fazer um comentário sobre a resposta dele, o candidato Daniel Solon. Vamos ver qual é a pergunta selecionada aqui, a pergunta de número 3. Pergunta de número 3, vamos saber o tema que a pergunta propõe. Infraestrutura. Muito se fala sobre os problemas de infraestrutura no Piauí, porto, estradas, energia, e há um outro que também é muito grave para a vida moderna, a falta de internet de boa qualidade. O que o senhor pretende fazer para melhorar esses aspectos da infraestrutura piauiense? Boa noite. Eu devo dizer que a infraestrutura ela é essencial não só para a qualidade de vida, como também para o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Nós defendemos prosseguir naquilo que iniciamos lá atrás, junto com o presidente Lula, mais à frente, com fortes investimentos com a presidenta Dilma. De um lado, energia, garantir produção de energia múltipla, hidrelétrica, elétrica, estamos experimentando as primeiras bases com solar e biomassa, trabalhar a infraestrutura de transporte, ou seja, um intermodal de transporte, a ferrovia, como a Transnordestina que está em andamento, mas fazer a ligação do Porto e Luiz Corrêa, que tem que ser concluído, nós temos que retomar em direção a Teresina e em direção a Simplício Mendes e dali de Eliseu Martins até a cidade de Corrente Barreiras, a hidrovia do Parnaíba, completar a parte das rodovias, a parte relacionada a recursos hídricos e principalmente também a comunicação. Na comunicação, o Piauí foi inclusive a base experimental com o projeto LUM, que é um projeto que com balões é possível se fazer internet chegar em maior velocidade a localidades mais remotas. Nós temos aí, junto com a presidenta Dilma, a meta de até o ano de 2018 poder ter maior velocidade na internet, poder ter 3G, 4G, Wi-Fi, enfim, garantir as condições. Quando o governador, nós fizemos acontecer a chegada de internet, a chegada de celular a cada município do Piauí, agora a meta é de fazer chegar com maior qualidade, com maior velocidade, inclusive com condições de internet livre em parceria com os municípios. É o que vamos trabalhar, se Deus quiser. Candidato Daniel Solon. Senador, a gente viu que de 2003, portanto, desde quando o senhor começou seu primeiro mandato até hoje, a dívida pública do Estado não para de crescer. E foi pago várias vezes em juros, amortização, encargos da dívida. E grande parte, na verdade, quase 100% dessa dívida que cresceu foi justamente para atender os projetos de infraestrutura do agronegócio, das mineradoras, ou seja, dos ricos, dos grandes empresários. Enquanto a população, por exemplo, sofre com a falta de transporte público de qualidade, pagando um absurdo, vindo de Altos para cá, de Zé de Freitas para cá, aqui mesmo em Teresina, o caos que é o transporte público. Falta também, como diz a pergunta, a questão da internet, como conceber uma universidade pública como a UESP, que não tem em seus campi internet. Isso é um grande absurdo, inclusive afeta a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e, portanto, tem que ser universalizado. Mas para isso tem que garantir recurso. Onde é que vai garantir recurso? Acabando. 1 minuto. A dívida pública do Piauí era de aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões em 2002, ali eu assumia em 2003, e a receita era de aproximadamente 1 bilhão e 600, ou seja, a dívida era quase 2 vezes a receita de um ano. Essa era a realidade do Piauí. Quando eu deixei o mandato, a dívida ela estava situada em aproximadamente a metade da receita corrente líquida do Estado, aquela receita que é própria do Estado. Houve um crescimento real depois que eu saí, e principalmente
com aplicações em áreas que não dão o retorno necessário na economia. Eu quero retomar o crescimento com recursos próprios, com recursos do pré-sal, mas também terei a coragem de estar trabalhando investimentos em parceria com o governo federal e com a capacidade, sim, de endividamento do Estado. Vamos a mais um tema com pergunta da produção. Dessa vez, quem vai responder a pergunta, o candidato Maquilanda Aquino, e o comentário será do candidato Neto Sambaíba. Vamos ver qual o envelope. Envelope número 1. Envelope número 1, o assunto é educação, candidato. Não é esse candidato Maquilanda. Dados da última pesquisa nacional por amostragem de domicílio do IBGE mostram que a taxa de analfabetismo no Piauí para pessoas com mais de 15 anos é de 19,28%, acima da média do Nordeste e do Brasil. Existe no seu programa algum projeto específico para acabar o analfabetismo no Estado? Boa noite, piauienses. Entendemos que a política educacional promovida pelo Estado do Piauí é um projeto de poder para esses grupos políticos se perpetuarem do poder. Para isso é interessante a manutenção dessa taxa de analfabetismo, a ignorância. Quanto maior, melhor para a permanência no poder. O analfabetismo do Piauí, nossa gestão será erradicado. Nós queremos investir maciçamente em educação, porque entendemos que a educação é uma forma de promover o desenvolvimento do Estado e a emancipação e libertação de um povo. Entendemos que a educação ela tem que ser investimento em todos os níveis, da pré-escola, maternal, ensino fundamental e médio e superior, promovendo a pesquisa, o ensino, a extensão e com autonomia financeira para a UESP, pedagógica, garantir uma escola de tempo integral para todos os filhos dos trabalhadores no Piauí, com a prática de esporte, a cultura na escola, com a valorização dos professores. Nós não entendemos que uma educação pública possa ser promovida sem um professor estar sendo valorizado, constante formação. E essa valorização, nós propomos a pagar, no início de nossa gestão, o piso nacional para 20 horas. Entendemos que ainda não é um bom salário para o professor, mas estamos nos propondo a estabelecer diálogo constante com a categoria para ter avanços constantes na qualificação e na remuneração desse professor ao longo de nosso mandato, pois entendemos que a educação é prioridade e com essa educação transformar esse povo capaz de contribuir com a gestão daquilo que é público, pois nós nos propomos a governar o Estado com a participação de cada um dos cidadãos do Piauí. Candidato Neto Sambaíba comenta. Não reconhecemos nenhum tipo de desenvolvimento de um povo sem que seja através da educação. E a faixa de 19% de analfabetos acima dos 15 anos traduz uma média de 600 mil pessoas no estado do Piauí. E isto não representa uma coisa boa para o Estado. Seguramente o Maquilanda colocou que tem que estar num contexto de um programa de governo como um todo. E eu concordo. Agora, o analfabetismo se combate através de um projeto específico para poder zerar o analfabetismo no estado do Piauí. Afinal de contas, os analfabetos eles ficam à margem do desenvolvimento educacional e social. Por conta disso, o Piauí nunca será justo enquanto tiver um único analfabeto. É preciso que qualquer governo que se preze tenha um projeto específico para eliminar o analfabetismo no Piauí. Conclusão, candidato. Sobre a remuneração dos professores e o investimento na formação desses professores, é importante também recriar um plano de carreira para os professores que contemple, por exemplo, um horário pedagógico de 50% de sua jornada, iniciando a sua jornada de 20 horas com pagamento piso nacional para 20 horas, e que
tenha uma valorização do professor, aquele professor que busca se qualificar com especialização, com mestrado, doutorado, porque entendemos que um professor valorizado, um professor bem qualificado pode contribuir bastante para a erradicação do analfabetismo, o desenvolvimento do Estado, e mais, com o investimento também nos laboratórios das escolas do Estado, nos laboratórios da UESP, nos investimento em bibliotecas públicas, nas escolas do Estado, na Universidade Estadual do Piauí, de forma a garantir esse desenvolvimento e essa formação desses professores e dos alunos. Seguindo o debate, agora outro tema proposto pela direção de jornalismo da emissora. Desta vez quem vai responder é o candidato Mão Santa. E quem vai comentar é o candidato Wellington Dias. Vamos saber qual o envelope de número 7. A pergunta trata sobre meio ambiente, candidato. Muitos empreendimentos e obras importantes do Piauí param, atrasam, algumas vezes nem saem do papel, por atraso na liberação de licenças ambientais. Como conciliar desenvolvimento do Estado com a preservação dessas áreas? Amadeu, primeiro, o meio ambiente, nós temos que ver que, na origem, muitas são as maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa do ambiente é o ser humano. Então, nós vamos cuidar com carinho. O ser humano que está abandonado aí, sem proteção e saúde, sem proteção e educação e segurança. Esse é o ser principal. Eu falo com propriedade que esse governador só criou uma secretária. Eu vou ter que fechar muito aí que não tem razão nenhuma, é só para dar emprego aí. Só de meio ambiente, foi nós que criamos. Mas visando, vamos dizer, beneficiar o Piauí, não é enclavar. A criei porque também nós trouxemos para esse estado a piscicultura, como nós. Bem aí, nas áreas município que criamos lá o setor de alevinos, a carcinicultura que fomos buscar no Equador, e isso nos preocupou, então nós criamos a Secretaria. Mas foi para acelerar. E ela é para acelerar, para facilitar a riqueza para o homem, a maravilha do meio ambiente, viver melhor. Mas nós temos que instrumentalizar juridicamente, né? Para ter muitos embargos jurídicos, temos que botar um pouco, e tecnicamente, cientificamente, fazer pesquisa. Ela vai funcionar como eu sonhei. E eles aí, que teve desastre. O maior do meio ambiente foi o da Serra Vermelha. Aquele negócio de fazer 3.000 fornos de carvão. Por isso que eu não estou com essa gente desses 12 anos. Que aquilo foi o maior pecado da natureza. E quero aqui louvar. Foi impedido porque este senador foi essa mulher brava, a Marina. Foi ela que pediu. Tinha outros planos de ameaçar. Ok, candidato, o senhor tem 1 minuto. Primeiro, eu reconheço a gravidade do problema no atraso do licenciamento. A solução que nós vamos adotar é de descentralizar a área do meio ambiente para que ela possa ter uma presença em regiões do sul do Piauí, não é, da região do norte do Piauí, além do centro, principalmente na capital. Garantir um controle, não é, uma ação preventiva. Hoje é possível monitorar com satélite, por exemplo, o desmatamento ilegal voltado para a produção de carvão, prosseguir no programa de revitalização da Bacia do Parnaíba. Nós trabalhamos inicialmente essa primeira etapa, não é, com o controle do esgotamento, com os investimentos em esgotamento nos municípios que estão nas margens do Parnaíba, tanto do lado do Piauí como do lado do Maranhão. Agora nós vamos trabalhar a condição de acelerar a revitalização da mata ciliar e dos outros rios que despejam no Parnaíba. 1 minuto. Fortaleceremos essa Secretaria de Meio Ambiente, fazendo concurso para os técnicos necessários, agilizando o homem usa o fruto. E quero dizer que uma obra de meio ambiente, o exemplo é o Sanear de Teresina. Nós deixamos essa capital com mais de 500 quilômetros de esgoto sanitário. São Luís
tem 500 anos, Teresina, cidade. São Luís tinha 40. Então, nós vamos levar isso para todo, como começamos a fazer os projetos das grandes cidades, Parnaíba, Piribiri, vamos levar a todas, principalmente o mais importante, que é a água potável. Vamos moralizar essa companhia de água e esgoto que está aí aos frangalhos, que esse governo de 12 anos acabou também. Agora vamos à última pergunta deste bloco, que vai ser respondida pelo candidato Zé Filho e depois comentada pelo candidato Maquilanda Aquino. A pergunta que sobrou do envelope número 6. O tema é administração. O Estado tem hoje 20 secretarias, 99 mil servidores, 2 mil comissionados. O senhor concorda com o atual número de secretarias e cargos comissionados? Caso eleito, pretende modificar o quadro administrativo? Eu agradeço a pergunta, Amadeu, e claro que não concordo. Nós vamos fazer uma reforma administrativa no nosso governo. Nós não tivemos tempo de fazer ainda. Nós assumimos o governo no período eleitoral e isso dificulta muito as coisas. 29 secretarias é um exagero para o estado do Piauí. Até porque tem muitas secretarias que fazem as mesmas coisas. E isso nós sabemos, nós entendemos como é isso. O governo tem que funcionar como uma empresa, tem que ser enxuta, tem que ser azeitada. O governo tem que prestar um serviço de qualidade para o povo do Piauí. E isso nós sabemos fazer e vamos fazer. Mas eu quero aqui, novamente, chamar a atenção de você que está nos ouvindo para essa mudança. Você tem que prestar atenção nessa mudança que está acontecendo no Brasil. No Brasil que está vindo essa nova onda, uma onda que já aconteceu. As pessoas não querem mais o governo do PT. Está aí as pesquisas todas mostrando. E o Piauí precisa acordar para isso, para que nós possamos também aqui fazer essa mudança. Eles já fizeram o que tinham que fazer, já tiveram a oportunidade de fazer o que pretendiam fazer. Tiveram acertos, tiveram erros também, mas já tiveram a oportunidade. E agora o Piauí e o Brasil, principalmente, está demonstrando que quer uma nova chance, que quer respirar uma nova oportunidade. E eu quero aqui falar francamente, nós não tivemos essa oportunidade ainda. E eu peço a você essa oportunidade por mais 4 anos para fazer um Piauí diferente. Candidato, comentário do senhor. Bom, o candidato que é governador do estado, ele não mostrou o devido compromisso com a administração pública. Nós sabemos que ele recebeu um estado completamente endividado do governador antecessor dele, que ele era o vice. O estado do Piauí fechou o ano de 2013 com um rombo de quase R$500 bilhão. Nós sabemos que o Piauí está comprometido com a lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao pagamento da folha de pessoal. Tanto que a Secretaria de Administração encaminhou um ofício para todos os órgãos do Estado, dizendo que não iria pagar indenizações trabalhistas, não iria pagar horas extras, nem insalubridade, mas, no entanto, ele não cortou os cargos comissionados que eram necessários para garantir os direitos dos trabalhadores do Estado. 1 minuto para a conclusão. Maquilanda, quando a gente for falar, a gente precisa saber o que é que nós estamos falando. Os comissionados do Estado não representam nem 3% dessa conta que você está fazendo. Eles não representam nada. Não justifica eu tirar 20% de 3%. Não ia representar e não ia diminuir nada essa conta. Agora, que o Estado tem dificuldade em relação à lei de responsabilidade fiscal, tem, porque nós perdemos receitas. Perdemos, por exemplo, a CID, que o governo federal, o governo do PT, tirou, que eram mais de R$40 milhões ao ano. Infelizmente, nós deixamos de ter esse ano. E perda de receita para um Estado que já não tem quase nada é muita coisa. E isso nós sabemos. Agora, estamos equilibrando, já baixamos em 1% e vamos fazer mais. As medidas de austeridade que estamos tomando já estão dando resultado.
Com esta rodada, a gente fecha o primeiro bloco, vamos fazer o intervalo. Voltamos já já com a segunda parte do